já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Até aqui somente. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua santa palavra. Senhor, não foram palavras de profetas, não foram palavras, Deus, enviadas ou escritas, histórias escritas como tua palavra, Deus, mas é a tua palavra, a verdadeira palavra emitida através do teu Filho Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, me use como um canal para, Senhor, que eu possa, Senhor, falar daquilo que tu tens colocado no meu coração e que já serviu para a minha vida. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. No versículo 1 diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. E quando ele fala eu sou a videira verdadeira, ele diz o seguinte: tem uma que não é a verdadeira, tem uma que é fake, tem uma que já perdeu a essência, tem uma videira que ela já não é mais aquilo que era. E ele se referia a Israel. Nós sabemos que nós temos uma relação direta com Israel, ou melhor, indireta, né? Quando se fala de Israel, a gente lembra de um povo que veio de Abraão, uma descendência direta de Deus. Deus escolhe um amigo para fazer uma descendência, e nós vamos ver ao decorrer da palavra. Mas quando o povo vira as costas e deixa de ser a videira verdadeira, e nós vamos ver isso no texto, e meu celular ele não fica, infelizmente, a gente vai ver que Israel perdeu a essência, e Jesus agora se coloca como a videira verdadeira, e nós precisamos estar ligados nele. Não tem outra forma de nós avançarmos, não tem outra forma de nós avançarmos agora nesse ano de 2023 com tanta expectativa. Pastor Fábio falou aqui agora, né? A gente fala pastor porque o Fábio, ele já tem um chamado, a gente vê nisso nele. E a gente vê que 2023 há muita expectativa acerca disso, do que vai acontecer. Mas se nós estivermos nele, nós vamos poder dar fruto sim, nós podemos mudar, nós podemos crescer, avançar. E agora ele fala sobre: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Foi Deus que o plantou aqui, foi o próprio Deus que plantou Jesus aqui para mudar uma história. E no capítulo 1 de Lucas a gente vê que o anjo aparece para Maria, e ela diz: mas como? O anjo fala que ela teria um filho, e ela diz: como, se eu sou virgem? E Deus fala: e virá sobre ti o Espírito, e a sombra do Espírito te cobrirá. O Espírito ainda não poderia entrar nela, porque ainda não era o momento do Espírito Santo entrar no ser humano, mas ele somente cobriu, e através de Maria, Jesus foi plantado na terra, para que aquela videira que perdeu a essência, desse agora, através de Jesus, criasse uma nova videira, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E quando nós vimos, eu quero mostrar para vocês que Israel era a videira que Jesus se referia. Eu sou a videira verdadeira, mas ei, porque existia uma outra.
E o próprio Deus, ao longo do tempo, através dos profetas, Ele fala da videira que foi criada por Deus, colocada por Deus, e havia se perdido. Se puderes colocar aqui, mais fácil, Salmo 80, número 8. Salmo número 80, versículo 8. Vou precisar de ti, Pedro. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Versículo 9. Preparaste lugar e fizeste com que ela deleitasse raízes e encheu a terra. Ele falava de Israel, que ele tinha tirado do Egito e tinha plantado numa terra distante. Ele prometeu numa terra, e eles foram lá, os espias foram, e viram que aquela terra emanava leite e mel, viram cachos de uva sendo trazidos por 2 pessoas, porque era uma promessa grande que Deus tinha para Israel. Ele tirou do Egito e colocou numa terra, e ali, ele imaginava que o povo não viraria as costas, embora ele conhecesse a essência, embora ele fosse onisciente, e ele espera isso de nós, ele espera isso de cada um de nós, que nós venhamos a dar frutos. Oséias 10, fala de uma videira coberta de vegetação exuberante. Oséias 10. Eu só vou ler alguns versículos aqui. Israel, uma vida estéril, perdeu, não estava dando mais fruto, para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares aos outros deuses. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Versículo 2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. E nós vimos ao longo do tempo, Isaías também fala, eu não vou ler todos, mas Jeremias fala: eu mesmo te plantei como vide excelente. Jesus fala que Ele plantou Israel, Ele. Eu não sei se é Isaías 41, acho que é. Abra comigo Isaías 41. Eu me perdi aqui só, porque eu fiz tantas anotações. Acho que é Isaías 5,17. Isaías 5,17. Só coloca ali para eu ver. Então os cordeiros passarão como de costume, os estranhos comerão os lugares devassos pelos gordos. Não é isso, desculpa. 5:1 ao 7, 5, desculpa. E Isaías 5:5, Isaías 5:1. Agora contarei ao meu amado e o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Ele estava falando de Israel. E depois ele fala que ele pega uma muda, que ele eu não sei exatamente aqui, eu me perdi onde é que ele está falando isso aqui, mas ele se refere a Abraão. Ele se refere a Abraão, que era uma muda excelente para plantar aquela vinha. Tanto é que ele chama Abraão de amigo. São muitas as referências aqui, eu acabei me perdendo. Depois eu até passo para vocês. Mas ele fala de Abraão como uma muda que ele escolheu Abraão. E através de Abraão, ele resolveu criar essa videira. Uma videira que era para ser excelente e que agora não tinha mais frutificado, tinha perdido essência. A gente vê isso em muitos, que o Senhor plantou e se perderam ao longo da caminhada. Se perderam ao longo da caminhada, muitas pessoas têm se perdido. E agora Jesus se coloca como a videira verdadeira, porque o Pai o plantou com um propósito. Versículo 2 de João: todo ramo
em mim, ou toda vara, tem algumas traduções que falam de vara e ramo. A gente, quando fala da palavra de Deus, a gente começa a ser biólogo, começa a ser historiador, porque a gente começa a ver as referências aqui, a gente começa a ler a respeito das coisas para poder falar, mas poxa, por que Jesus falou da videira? Por que ele se refere à videira? Por que ele fala da vinha? O que tem relacionado a nós? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. E a gente vai ver, se a gente estudar sobre a videira, a gente vai ver que existe alguns tipos de poda que ela é necessária para que haja fruto. E Jesus relaciona nós a estarmos ligados nele, mas ele precisa podar essa videira. Ele precisa cuidar, o Pai precisa cuidar. Nós precisamos estar ligados nele, mas quem faz as podas no momento certo é o próprio Deus. Ele que tem o controle. Nós precisamos estar em Jesus. E a poda ele vai fazer. Existe a primeira poda, que é a poda de formação. A videira ela já existe. E nós precisamos formar formar a videira. Precisamos alinhar ela. Alinhar os ramos, as varas, numa distância certa, de uma forma certa, que uma não venha a influenciar na outra, para que o fruto se ajuste. A videira ela precisa crescer de uma forma ordenada, como eu e você precisamos crescer de uma forma ordenada na igreja, no corpo de Cristo, ou melhor, cada um na sua função, porque todos nós, se estivermos dispostos a ser alinhados por Deus, se deixarmos o Senhor nos preparar, nós vamos dar fruto na hora certa, no momento certo. Depois que Ele nos alinha e que nós começamos a frutificar, vem a poda de produção. Porque imagina você, o agricultor, plantar e não esperar o principal, que é o fruto. Não esperar que ele vai conseguir colher um bom fruto para produzir o vinho, um vinho excelente, ou propriamente vender a própria uva. Quando o Senhor nos alinha, Ele espera que nós venhamos a dar fruto. Mas se eu não estou dando fruto ainda, eu sou uma vara doente, uma vara que precisa ser tratada. Uma vara com má formação. Às vezes nós somos mal formados, nós viemos para a igreja e somos mal formados. Por quê? Porque nós viemos com algumas metodologias que colocaram na nossa cabeça acerca de um evangelho, acerca do reino de Deus. Nos colocaram um monte de religiosidade, muitas das vezes, um monte de medo. Nos posicionaram de forma errada e nós não conseguimos frutificar, porque nós estamos presos em nós mesmos. Ramos finos demais, frágeis, tudo dói, não consegue crescer, que tudo que bate dói. Intocável, não consegue frutificar, não consegue avançar, não frutifica. Nós precisamos crescer firmes, fortes, sadios, para que o Senhor venha a frutificar nas nossas vidas. Talvez seja uma palavra um pouco dura, talvez seja uma palavra que você não queira ouvir no início de um ano, talvez você queira uma palavra de bênção, mas a palavra na frente você vai ver que há bênção.
Se nós tivermos nele, há bênção para as nossas vidas. Uma coisa é certa, nós precisamos estar nele. Não há outro lugar. Não há. Ele se colocou como a videira verdadeira. Nós precisamos estar nele. É necessário. E tem uma poda de renovação. E aí falo para mim também, corta para cá também. Nós precisamos nos renovar. Mudar a nossa mente acerca das coisas. Precisamos nos renovar, precisa uma poda de renovação, porque a gente chega no limite que a gente acha que já frutificou. Estou aqui, né? Andando salto alto. Nós precisamos entender que nós precisamos nos renovar. Precisa haver renovação nas nossas vidas. E essa poda é a pior poda que tem, porque ela pode gerar muito galho seco que não serve para nada. É uma poda difícil de acontecer, ela pode até dar errado, porque tem pessoa que não está apta para isso, não está apta para a mudança, não está apta para um novo amanhecer. E o próprio Jesus falou sobre o vinho novo em odre velho. Ele usou uma outra comparação. O odre era algo de couro. E depois de muito tempo com o vinho dentro, ele dilatava, ele perdia a sua forma inicial. E quando se colocava um vinho novo, ele rompia com a fermentação. E muitas das vezes nós, se não mudarmos o nosso pensamento, o nosso entendimento, nós se tornamos odres velhos que não somos capazes de receber o novo de Deus. Precisamos nos formatar, não a uma nova era, mas a um novo tempo. É um despertar da igreja. Eu falei aqui, a igreja nunca orou tanto sobre um propósito. Mas o que Deus esperava? O que Deus quer? Deus queria uma igreja unida. Talvez em outro propósito nós precisamos orar como igreja. Precisamos avançar como igreja, uma igreja unida, não uma igreja dividida como é hoje. Infelizmente nós nos dividimos. A igreja A, a igreja B, a igreja C. A igreja A não cumprimenta a igreja B porque a B não é santa, a A não, a A é excelente. E a gente é um povo de Deus que vive dividido. Somos piores do que as tribos de Israel. E o Senhor tem buscado um povo baseado, firme na palavra. Essa é imutável. Essa não muda, é a palavra dele. O próprio Jesus falou. Quanto a vós, versículo 13, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Ele falou para os discípulos, a palavra já limpou vocês. Ei, está na hora de frutificar. E frutificar é o quê? Eu vou ganhar o mundo, eu vou me tornar milionário, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um carro novo, uma casa nova. Não, os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Gálatas 5. Mansidão, domínio próprio. E vários outros assim. Esse eu falo de mansidão e domínio próprio, é o que mais fala para mim, né? Mansidão e domínio próprio. Tem que ser calmo. Domínio próprio principalmente, né? Para não falar besteira, para a gente se podar nas palavras. Pastor Marcos sorri, né, Pastor Marcos? Pastor Marcos é uma pessoa mansa e humilde de coração, graças a Deus. Quanto a vós, já está limpo por causa da palavra que vos tenho falado. A palavra tem falado aqui. É ministrada a palavra culto a culto. As pessoas que vêm aqui podem não ser os melhores oradores, a começar por mim, podem não ser o melhor
entendido da palavra, mas tem se colocado diante de Deus, meditado na palavra, para não falar nenhuma besteira aqui. Aqui é o feijão com arroz de todo dia. Às vezes a gente precisa buscar ouvir uma coisa nova, uma palavra de renovo. A gente de vez em quando, né, pastor Marcos, tem sempre se preocupado em fazer uma série de ministrações aqui, que tem um elevo espiritual diferenciado, para que você ouça alguma coisa de pessoas que têm, né, um conhecimento maior do Evangelho. Mas a palavra tem sido pregada. E a própria palavra diz: vocês já estão limpos por conta da palavra que vos tenho falado. Agora é frutificar. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Jesus é redundante. Jesus ele fala: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Ele fala praticamente esse texto quase todo, dizendo o seguinte: ei, não vai mudar a tua vida, tu não vai mudar a tua essência, se tu não estiver em mim. A tua essência é mal. Eu sei de onde eu te tirei. O Senhor fala para nós isso todo dia: eu sei de onde eu te tirei, eu sei qual é os teus pecados, os teus defeitos, eu sei. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo por si mesmo, ele não pode dar fruto. E a gente vê, estudando a biologia da videira, que é tesourada. É tesourada, chega no inverno ali, não produziu, é tesoura. A tesoura tem que estar ali no fogo brando, porque o local onde corta, eles vão lá e passam uma tinta para imunizar, para não deixar entrar o fungo, porque quando o Senhor corta, Ele precisa colocar um bálsamo, porque às vezes o corte é dolorido, mas ele é necessário. Às vezes dói, mas lá na frente a gente entende: poxa, eu mudei. Como eu mudei? Olha para trás, eu estou velho, mas eu mudei. Mudei na essência, mudei no meu modo de agir. Doeu, mas melhorou. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Sem mim nada podereis fazer. O Senhor fala aqui, ó, não adianta. Sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Duro. Muito duro. Por que isso? Porque não gerou fruto. Deus viu que você está inserido aqui, está inserido no corpo, mas você não cresce. Você é uma vara fina, ou você é uma vara doente, Ele apenas corta e joga de lado. Investe aonde está dando fruto. E às vezes você não consegue. Poxa, mas por que aquele irmão cresceu espiritualmente e eu estou aqui? Porque às vezes você se minimiza, você acha que para você não dá, você acha que você cria para você problemas e você não frutifica, você não quer mudar, você quer estar inserido, mas não quer mudança. Eu vou lá, mas eu não preciso mudar. Todos nós precisamos mudar. Eu preciso mudar muito. Eu falo para vocês. Eu peço a Deus para que me mude a cada dia. Não, Ricardo, tu tens um monte de pecado escondido. Não. É sobre moldar o caráter cristão,
Procurar a estatura de varão perfeito é praticamente impossível, mas a gente tem que buscar em Deus, buscar no Senhor Jesus, ler a palavra, meditar para que a gente entenda, porque Ele suportou por nós tanto, para que nós estivéssemos aqui. 7, se permanecerdes em mim, de novo, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Um pouco antes, João 14, no verso 15, é só voltar atrás. O Senhor Jesus falou assim também, 14:15, se me amares, se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E Ele fala, se me amares e guardares os meus mandamentos, guardares as minhas palavras. E agora Ele fala, se permaneceres em mim. Como é que é permanecer em Cristo? Como é que é estar em Cristo? Como é que eu faço isso, se você ainda não fez? Salmo 37, entregue teu caminho ao Senhor, versículo exato não sei, confia nele, mas ele fará, acho que é versículo 5. Entregar o caminho ao Senhor, confessar a Ele publicamente perante os homens, que Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o seu Salvador, o único Salvador. Primeiro passo para estar nele, depois lógico é descer as águas do batismo. Estar inserido no corpo de Cristo é outra fase. Você está nele. Agora, permaneça nele e guarde as palavras. Salmo 1. Salmo 1 que diz assim, coloca lá, que eu já não sei decorar. Tem que decorar, irmão, tem que decorar porque fica mais fácil para falar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Salmo de número 1, Jesus não havia vindo ainda, e eles já sabiam que precisava guardar a lei, eles guardavam a lei. Nós guardamos o Evangelho, guardamos o Evangelho da paz, guardamos as palavras de Jesus. Mateus 5, 6 e 7, leia lá, Mateus 5, 6 e 7, o reino que Ele nos apresenta, um reino de justiça e de paz, não é um reino físico. É esse o reino que Ele nos apresenta, essas são as palavras que o Senhor quer que nós guardamos no nosso coração para não pecar contra Ele, para que haja mudança nas nossas vidas. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, guardar as palavras, meditar nas palavras, viver as palavras, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Poxa, e agora? É direto o negócio, Jesus falando, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Senhor, é tudo o que eu quero? Tudo o que eu quero mesmo? Daí a pessoa já começa a pensar, uma Lamborghini, uma casa na praia. Agora tem Tiago fala também, Tiago 4:3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal. Pedis para o seu bel prazer. Para que a gente está pedindo? Eis a questão para a gente, por que a gente está pedindo? Se nós estamos nele, estamos frutificando, já estamos vivendo uma vida com Cristo, e não estamos recebendo,
Alguma coisa talvez precisa mudar em nós, para que a gente venha receber. Mas a gente tem que saber por que a gente pede. Será que é para minha própria glória, para eu mostrar para o meu vizinho que eu tenho um carro novo, que eu tenho... O Senhor conhece o nosso coração. Para dizer que tu é o cara, que eu consegui por mérito próprio. Eu tive um sonho, eu vou contar um sonho que eu tive. Eu tive alguns sonhos assim, numa série de sonhos. E esse foi... Eu estava com uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa muito ligada à riqueza, assim. E até eu não tinha me atentado a esse detalhe no meu sonho, mas... Essa pessoa não é cristã. E eu estava com essa pessoa na minha casa, no local da minha casa, lá a casa da minha mãe, que eu falo que é minha casa ainda, eu ainda não me desapeguei, né? Tem que cortar o cordão umbilical, né? Ainda chamo que é minha casa, ele disse, não é mais tua casa é aqui. E é verdade, queridos, casou, tem que ir para tua casa. Mas a mãe mora muito perto. Diz eu acho que o pastor Cláudio Duarte que fala, né? O parente tem que morar numa distância que ele não vá na tua casa de chinelo e não precisa ir de mala. Se vai de chinelo, ele vai, já é muito próximo. E se ele vai de mala, ele vai para ficar. Então tem que ser um... Então a minha sogra, graças a Deus, mora em Itajaí. Ela não fica lá em casa, tadinha. Dona Sandra é uma benção. É uma benção, é verdade. E eu até me perdi aqui. O meu sonho. E eu estava com essa pessoa e de repente, descendo ali na casa dos meus pais. E veja que eu estava com essa pessoa. Isso me relembrou esses dias. Mas por que eu estava? Porque talvez eu estava ligado às coisas, à busca das coisas do mundo. O trabalho excessivo, a busca com o meu braço. E eu me lembro que no sonho a minha mãe chega assim, joga esse saco de pão no rio. Eu dava com um saco daquele de linhaça, eu acho que é aquele que a gente tinha madeira ali, cheio de pão, mas era pão velho, adormecido, pão cortado. O pão já estava velho. E de repente eu me vejo jogando esse pão no rio e pescando no rio. E algumas palavras falaram, daí lógico, o sonho tem mais alguma conotação ali, mas algumas palavras falaram que eu estava com um pão velho. Há muito tempo, desde aquela época que a igreja era ali, ligado mais nas coisas do mundo talvez. Não buscando as coisas de Deus, buscando com minha própria mão as coisas do mundo, mais ligado do mundo, talvez tendo a palavra. Nós carregamos a palavra. Nós carregamos a palavra, precisamos lançar o pão sobre as águas. Porque um dia nós acharemos. Uma semente lançada na terra, quando ela cai em terra boa, ela dá 30, 60 e até 100 vezes por um. E o Senhor fala, se nós estivermos nele, e ele em nós, pediremos o que quiser, e será feito. Isso em todas as áreas da nossa vida, a gente tem... Eu sempre falo porque eu tenho colhido, só por um propósito, só por me dispor a estar, a fazer. Eu sempre dizia assim, eu não quero retroceder. Quero ficar aqui porque eu não quero avançar, mas eu não quero retroceder. O meu medo era retroceder. Mas às vezes nós precisamos avançar, porque a gente fica estagnado, tá aqui tá bom, eu preciso mudar de lugar. Eu não sei se a gente precisa mudar de lugar para avançar. O Senhor capacita onde a gente está. Ele tem nos capacitado. Eu aprendi a tocar violão praticamente no banheiro, sentado, tudo colocando, o Alessandro sabe, colocando as notas tudo em sol, que eu não conseguia fazer. Por quê? Porque minha preocupação é que a igreja não tocasse, não tivesse louvor com playback. Eu queria que tivesse um violãozinho, eu aprendi lá. O pastor Marcos se lembra depois? Tive uma evolução.
daí me limitei. A gente precisa evoluir, eu falo por mim, mas cada um pode falar por si, porque cada um tem uma história. Pastor Marco veio para o Evangelho jovem, e está aqui até agora. Meu pai sempre fala do testemunho dele, que quando eu nasci para ele se converter, eu vinha uma bênção para ele se converter. Ele sempre fala, meu filho tem 46 anos, eu faço 46 anos, ele sempre fala. Porque ele se lembra da data, né? Do tempo que ele está diante de Deus. A gente sabe que tem pessoas que evoluem muito rápido. Mas não é, o Senhor não quer que nós venhamos a evoluir assim, Ele quer que nós venhamos a frutificar, que nós venhamos a mudar o nosso entendimento, e nós venhamos a... Porque quando nós florescemos, quando nós frutificamos, as pessoas veem diferença em nós. É natural uma pessoa que era brigona, tal, de repente ele está ali, tal, quietinho. O que deu com ele? Primeiro aquela dúvida, o que aconteceu? Daqui a pouco a gente olha, poxa, ele está indo numa igreja. E daí quando a pessoa vai falar de Jesus, ele tem referência porque ele realmente mudasse, né? Tu mudou a tua vida. Quando tu fala. Agora, se a pessoa não muda e vem falar de Jesus, é difícil. A pessoa não mudou, vai falar de Jesus, aí a pessoa diz, não, mas não mudou nada na vida dele. Então a gente precisa mudar, e nós precisamos mudar dia a dia, amém? Já falei demais, né? Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. É tudo para a glória do Senhor, é tudo para a glória dEle, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Tudo que acontece na nossa vida é para glorificar a Deus. Quando o Senhor nos dá é para a glória dEle. Quando falamos é para a glória dEle. Quando cantamos é para a glória dEle. Não pode ser diferente. A nossa vida tem que ser para Ele. Mensagem para... Não era mensagem para início de 2023, queridos. Mas é o que o Senhor queria falar conosco. Ele colocou no meu coração. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornei meus discípulos, discípulos dEle. Como o Pai me amou também, eu vos amei, permanecei no meu amor. O amor de Deus é sobrenatural. Pedrinho é o apóstolo do amor. Pedrinho fala que ele ama os irmãos. Um beijo para a dona Sandra, minha sogra que está assistindo online. A Aline me deixou até sem jeito aqui, porque ela mora em Itajaí. Dona Sandra, a senhora é uma benção. E viu, queridos, quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Em 1 Coríntios 13, tem pessoas que já sabem até decor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E o Senhor Jesus, Ele fala que Ele nos ensinou a amar. O meu mandamento é esse, versículo 12: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que eu de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele abriu o coração e falou para nós das coisas do Pai. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós.
Já vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Novamente, não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Novamente, Ele firma com a gente um propósito, Ele firma com a gente uma promessa, ou melhor. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Não fois vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a cada um de vocês que está aqui. Você não está aqui em vão, você foi escolhido por Deus, você foi escolhido pelo Pai. Não é um acaso você ter vindo essa noite. Não é um acaso você ter vindo aqui, o Senhor nos escolheu. A gente só aceitou o sacrifício dEle. A gente só aceitou, é vergonhoso para nós dizer que aceitou a Cristo, Ele nos aceitou. Que nós venhamos a reconhecer, nós precisamos ter gratidão à graça. A graça, ela é salvadora, redentora. É através do sacrifício de Jesus que nós estamos aqui. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que nós venhamos a dar frutos. Que nós venhamos a mudar e avançar. O Senhor está aqui, Ele estava aqui, Seu Espírito está aqui. Que esse ano nós venhamos a colocar no nosso coração um ano diferente. Não um ano de busca, de conquista, porque isso vem, isso vai vir. Isso automaticamente vem. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar na medida certa, da forma certa, no momento certo. O Senhor é Deus nas nossas vidas e não tem nos faltado nada. Ele tem nos suprido. Se nós estamos aqui não é por acaso. É porque Ele quer falar conosco e dizer o seguinte: eu tenho mais para você. Esteja em mim, permaneça em mim, as suas palavras precisam estar em vós, para que se cumpra o que você quer que aconteça, para que você dê fruto, a sua vida seja reflexo. Amém? Nós vamos estar cantando uma canção, eu não sei qual é a canção. Salvação e a ti